Olá, está começando o Ciência ao Ponto, a partir de agora pelo canal 18.1 da Univale TV e em formato de reprise na Univale FM pelos 94,9. Neste programa, a nossa ideia é descomplicar a ciência, afinal, é ela que todos os dias está presente e impacta diretamente a nossa qualidade de vida. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. No programa de hoje, de número 51, nós vamos falar sobre pesquisa aplicada e internacionalização na área da saúde. Vamos conhecer como o mestrado profissional em saúde e gestão do trabalho tem promovido avanço na formação dos profissionais, fortalecido os serviços de saúde aqui no Litoral Norte e principalmente desenvolvido recursos inovadores. O nosso convidado para falar sobre esse assunto é o professor Rodrigo Massaroli. Ele é doutor em enfermagem e atualmente coordena o mestrado profissional em saúde e gestão do trabalho aqui da Univale. É professor na graduação, nas áreas de saúde do adulto, do idoso, organização e gestão de serviços de enfermagem e também estágio curricular supervisionado. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença, professor. Tudo bem. Obrigado pelo espaço de a gente poder divulgar e realmente descomplicar a ciência e mostrar que é algo muito mais próximo do dia a dia das pessoas do que, às vezes, se pensa, né? Então, um bom espaço para isso. Né? Com certeza. E a gente, a partir de agora, vai falar um pouco mais sobre o mestrado profissional em saúde e gestão do trabalho, mas antes, eu gosto sempre de aproximar um pouco os nossos entrevistados de quem está nos acompanhando e conhecer um pouquinho da trajetória. O professor sempre teve interesse pela enfermagem e, posteriormente, pela docência. Como é que surgiu esse desejo de atuar na área da saúde? Interessante. Então, eu tinha alguns familiares mais distantes na área da saúde e aí quando estava na adolescência, ali, encerrando o segundo, terceiro ano, eu tive uma vizinha nossa que era da área da enfermagem. E realmente conhecendo o trabalho dela e tudo, e eu via o amor com que ela falava da profissão e tudo. Então foi um dos pontos muito marcantes que a gente teve, eu tive, e isso foi preponderante, sim, para a minha decisão em vir para a área da saúde. Eu sempre queria a área da saúde, a escolha da enfermagem teve muito a ver com essa pessoa mais próxima aí que instigou. Então, eu sou paranaense, na verdade, venho para cá estudar e residir com familiares em Santa Catarina, e aí eu venho para a Univale mesmo e faço a graduação aqui na Univale. E já na graduação me despertou muita vontade da docência, já na graduação, por admiração mesmo pela profissão e vontade. Com um ano de formado, eu já iniciei na docência, no ensino médio, né, que seria uma formação de cursos técnicos de enfermagem, após um ano de formado, então relativamente bem recente. E aí fui aprendendo a ser docente, porque a graduação de enfermagem ela não tem o foco de formar para a docência, e sim para o serviço, né? E em paralelo fui desenvolvendo isso. E este ano, agora em novembro, eu faço então 19 anos de formado e 18 desses eu também leciono. Tanto em curso técnico, quando comecei, e logo depois fui para a universidade também. E na Univale, completando aí quase 9 anos de história aqui na Univale, que volto depois de egresso para a graduação como docente. E neste momento, como colocou, coordenando um programa de mestrado em saúde e gestão de trabalho. Então, mestrado profissional. Que legal. E me honra bastante porque é uma história começada. O mestrado tem 22 anos completos. E bem no início dele era a fase que eu estava na graduação aqui na enfermagem da Univale. Então, uma história para mim, particularmente, é emocionante, sim, para mim, porque eu vejo o mestrado nascendo quando eu estava na graduação e, por ironia do destino, agora coordenando o programa de mestrado. Acompanhou então, tudo é uma honra. do começo, então. Exato. Então, e ao longo do tempo nunca me desvinculei, sempre mantendo contato com eventos, participação e tudo na universidade. Então, realmente é uma história de amor pela Univale realmente aqui. Que legal, e também pela enfermagem. E eu quero muito falar do mestrado profissional em saúde e gestão do trabalho, que tem se destacado, né, professor, com foco na prática e na integração com os serviços de saúde. Como que você avalia o papel desse programa em específico para fortalecer a gestão e a qualidade aqui da nossa região? Tudo isso muito interligado, né?
Já na origem do programa de mestrado, ele nasce com o foco de atender necessidades de formação dos profissionais para a área da saúde aqui na região. E tanto para força de trabalho mesmo, quanto para a gestão dos serviços de saúde. E aí vem o saúde e gestão do trabalho, que compõe a formação. Essa necessidade ela vem muito forte numa mudança de estratégia de saúde pública mesmo. Então, ele nasce com uma ênfase muito forte para a saúde coletiva, a saúde pública. E no decorrer dos anos, especialmente nesses últimos anos, nós temos também trazido e envolvido muita demanda para o setor privado de saúde. Então, fazendo de fato uma interação entre setor público e privado. Essa modelagem que ao longo do tempo o programa vem passando, ao longo da história aí dos 22 anos do programa ele vem passando, aproxima cada vez mais, porque por ser um mestrado profissional, um dos grandes objetivos é que o profissional que procure a qualificação a nível de mestrado, na pós-graduação, ele consiga trazer uma necessidade que ele tenha na prática dele para converter por meio de um estudo, de uma pesquisa e modificar a prática dele. A intenção é melhor, né? Sempre buscar um processo de trabalho, uma atividade melhor na área de saúde. Então, essa é a grande proposta do mestrado. E por buscar situações do cotidiano das pessoas e trazer para o olhar de pesquisa para devolver bons resultados, é que essa aproximação ela acontece muito intensa aqui na nossa região. O professor consegue citar para a gente algumas pesquisas que já trouxeram resultados concretos para a saúde local? Como você bem comentou, os mestrandos fazem as suas pesquisas, os seus projetos com base na realidade de trabalho deles do dia a dia. Então, provavelmente isso é muito mais fácil de colocar em prática, né? Até porque eles estão atuando no mercado de trabalho, né? Os estudos e as pesquisas elas são bem amplas no programa de mestrado, por ele ser multiprofissional. Nós temos, então, enfermeiros, a meu exemplo, entre outros enfermeiros que compõem o corpo docente de pesquisadores do programa, educador físico, nutricionista, médico, psicólogo que compõe, fisioterapeuta que compõe o programa. Então, isso dá uma gama muito grande de possibilidade de pesquisa e de relação com a prática. Um dos exemplos que nós temos agora mais recente, que está em desenvolvimento, é justamente um equipamento que está sendo proposto por uma fisioterapeuta, uma aluna nossa, que desenvolve um suporte para a postura de um paciente internado e ajuda na mobilidade do paciente internado, para melhor postura, para sentar e recuperação. Então, é um exemplo de uma tecnologia que vem, uma tecnologia de baixo custo, que está sendo adaptada e testada. Então, ela propõe isso e leva para a prática como uma possibilidade de baixo custo para atender uma necessidade do serviço, né? Então, um exemplo na área hospitalar que a gente está bem em andamento. Perfeito. E sempre atrelado a uma tecnologia ou não necessariamente? As pesquisas? Hoje nós sempre pedimos que ela seja atrelada a uma tecnologia, mas a sua pergunta é muito interessante porque eu acabo de citar um exemplo de uma tecnologia voltada para um equipamento, que vem a ser um equipamento médico hospitalar, né, voltado para a área de fisioterapia. Mas nós temos excelentes exemplos de tecnologias, não uma tecnologia dura, que seria um equipamento e tudo, mas de tecnologias educacionais, por exemplo. Então, que são vinculados a grandes projetos de sucesso, como a questão de plano de saúde, que são projetos que já são muito divulgados em anos de história na universidade, né? Com a Cozinha Solidária também, que é um outro projeto que está vinculado ao nosso mestrado, que são professores que conduzem, e são tecnologias sociais também, ou educacionais, quando não associadas, né? Um outro grande exemplo também que gera tecnologia são trabalhos na comunidade escolar, que os nossos professores da área de educação física, especialmente, trazem na formato de promoção de saúde e prevenção de doenças também. Então, você leva tecnologias educacionais no formato de pesquisa, desenvolve a pesquisa e propõe possibilidades de mudança de cultura mesmo local. Nada melhor de você propor uma mudança de hábito, de comportamento, do que trabalhar com as crianças e com os jovens de modo geral, né? É muito mais fácil, você vai construindo mudança de comportamento.
Então, são exemplos de tecnologias educacionais, tecnologias sociais, que não estão atreladas a necessariamente ter um equipamento ou um software que também pode ser desenvolvido, né? Com então, certeza. são alguns dos exemplos. Perfeito, professor. Você comentou sobre a participação de mestrandos que trabalham tanto na rede pública, no Sistema Único de Saúde, como também em instituições privadas aqui da nossa região. Do teu ponto de vista, qual tem sido o impacto dessa especialização para esses profissionais e principalmente, né, o fato de que agora eles estão, né, especializados ou estão passando por esse processo para servir a comunidade de uma forma mais especializada mesmo, com mais atenção e com, é claro, como você falou, com a formação dada por tantos profissionais da área e que fazem com que essa formação seja tão completa. Exemplos que a gente traz referente também envolvendo tanto o setor público quanto o privado, você trazer para o olhar da pesquisa a validação de instrumentos que muitas vezes são usados na prática, instrumentos que podem ser escalas de avaliação de pacientes, a gestão de serviços de saúde. Então, são olhares que, de modo empírico, as pessoas estão utilizando nos seus serviços. E quando a gente traz para o programa de mestrado, nós desenvolvemos metodologias de pesquisa que vão qualificar esses protocolos, que podem qualificar esses protocolos e trazer a segurança científica de que a aplicação deles na prática é segura e traga bons resultados. Então, essa condução metodológica é o grande papel do mestrado. Isso nos traz também um grande desafio, que é o tempo de execução de uma pesquisa científica versus a necessidade do mercado de trabalho. É muito comum, especialmente no setor privado, uma urgência, uma celeridade maior na execução dos seus processos. Isso é muito natural do ponto de vista empresarial. Quando nós trazemos isso para o olhar de pesquisa, a pesquisa, às vezes, ela leva um tempo um pouquinho mais moroso, porque ela é metódica, ela é processual e ela demanda desse tempo. Hoje, ao desenvolver uma pesquisa assim, sempre é o desafio. Como você concilia o tempo de pesquisa com o tempo de necessidade do mercado de trabalho? E tem sido muito prazeroso isso, porque nós conseguimos, por meio de estabelecer etapas de processo, você ter marcadores, indicadores de resultado, que vêm a atender, então, essa demanda do serviço também. Isso aproxima muito, além do serviço público, que é uma grande origem do mestrado, hoje muito forte também com o setor privado. Perfeito. A gente vai continuar conversando com o professor Rodrigo Massaroli. Já já a gente fala também das parcerias com as secretarias de saúde. No segundo bloco, a gente faz uma pausa no Ciência ao Ponto e já voltamos. Não sai daí. Que a TV é fundamental quando o assunto é notícia e entretenimento, você já deve saber. Mas já parou para pensar no quanto? Então se liga nesses dados de uma pesquisa recente. 77% dos catarinenses assistem até 3 horas de TV por dia. 51% valorizam o conteúdo jornalístico. E 60% confiam nos apresentadores locais. Na telona ou na telinha, todo mundo se encontra aqui. Tá na TV, todo mundo vê. Estamos de volta com Ciência ao Ponto. Obrigada a você que nos acompanha pelo canal 18.1 da Univale TV, pelo nosso canal no YouTube. É só você pesquisar Univale TV, que esse episódio e os demais estão disponíveis na íntegra para você ver e rever quando quiser, e também em formato de reprise pela Univale FM nos 94,9. Esse é o nosso episódio de número 51 do Ciência ao Ponto, e hoje estamos recebendo o professor Rodrigo Massaroli. Ele é doutor em enfermagem e coordenador do mestrado profissional em saúde e gestão do trabalho aqui da Univale. Professor, no bloco anterior falávamos sobre essa forte presença da universidade regional, as parcerias com o setor público e privado, e eu quero ressaltar também a forma como é articulada essas parcerias com as secretarias de saúde. A Univale está sempre muito conectada a essas instituições regionais e também instituições hospitalares, né? Por que não? De que forma que essas parcerias acontecem para que, de fato, as pesquisas que são feitas no programa de mestrado possam ser colocadas em prática dentro desse processo que o senhor comentou que às vezes é moroso, mas que faz parte para que lá no final o resultado seja bastante positivo. As parcerias, elas acontecem das formas mais inesperadas possíveis, às vezes em reuniões muito despropositadas, mesmo por encontros quase que ao acaso,
discute-se algum tema e surge a necessidade, e aí vem a ideia de uma pesquisa. Então, muitas vezes acontece realmente assim. Entre outras, a necessidade, às vezes, do próprio serviço público, onde busca auxílio da universidade para uma atividade pontual específica, às vezes por meio da graduação, nem vem a necessidade direta ao curso de pós-graduação. E os professores que atuam na graduação e na pós-graduação, a nível de mestrado aqui, buscam essa oportunidade e vislumbram, então, links de ações. Nós estamos hoje com ações relacionadas desde a segurança do paciente, a qualificação de serviços, a gestão de riscos relacionados à saúde, que a necessidade surge da prática, nós estabelecemos parcerias onde envolve a graduação e atrelamos a pesquisa junto à pós-graduação. Quando nós conseguimos ter esse link entre a necessidade do serviço, a graduação e a pós-graduação, é o nosso ápice aqui de bons resultados, porque nós conseguimos entregar muito mais rápido algumas necessidades que o serviço tem, e conseguimos, em paralelo, desenvolver o processo de pesquisa que falávamos no bloco anterior. Então, conseguimos casar uma necessidade mais imediata, às vezes, do serviço, com a necessidade de pesquisa que volta ao serviço depois com bons resultados também. Muito bacana, porque mencionando um pouquinho os alunos da graduação, recentemente nós fizemos uma reportagem a respeito disso, que inclusive já está no ar lá no Jornal Univale, sobre a participação dos alunos da graduação e também dos mestrandos. Acaba tendo essa conexão e é muito legal, porque eles, querendo ou não, já são incentivados desde o início do curso a também seguir nesse caminho do mestrado, né, professor? É uma conexão muito legal, né? Isso, e especialmente a cultura da própria Univale na inserção da comunidade, com as ações comunitárias, os projetos de extensão que a universidade tem, isso já naturalmente aproxima tanto os docentes quanto alunos de graduação ou pós-graduação aos serviços. Então, é uma aproximação natural que vai ocorrendo mesmo. E é muito interessante porque quando nós vamos a exemplo do curso de enfermagem, que nós temos os estágios supervisionados, que pegam nas fases finais, onde os alunos ficam com um tempo maior de inserção no serviço, os próprios alunos às vezes identificam, e uma das tarefas no próprio processo formativo do aluno de graduação é ele identificar necessidades da prática para que ele possa desenvolver por meio de um projeto de atuação e propor ações de mudança da situação, do status, se é um problema, para a gente tentar resolvê-lo, né? Parte desses estudos, por vezes, viram interesse do aluno e ele pode vir a ser nosso aluno de mestrado, desenvolvendo uma pesquisa com um tempo maior, né? Então, aqui vai de até 24 meses a pesquisa de mestrado, e volta esse resultado para o serviço. Um outro ponto é que, na gestão do serviço público e na gestão do serviço privado, na própria vinculação do plano estratégico da empresa ou no plano municipal de saúde, um plano regional, surgem necessidades que precisam ser melhor estudadas e amadurecidas de um determinado fenômeno, né? Por exemplo, quando nós temos um surto, de repente, de uma determinada patologia e precisamos compreender melhor qual é a origem e consequência dele. Aqui entra grandes possibilidades de envolver estudantes do ponto de vista de pesquisa e de modo científico devolver dados para que o próprio gestor público possa pensar em políticas mais efetivas no controle da saúde coletiva, né? Então, são exemplos de vinculação entre a pesquisa e aplicá-la, de fato, à prática, né? Senão, não teria sentido a pesquisa existir sem um retorno à prática, né? Com certeza. E falando em pesquisa, professor, quero muito ressaltar que o mestrado tem ampliado as conexões internacionais, especialmente com a Universidade de Ciências Aplicadas da Noruega. Eu quero falar a respeito dessa parceria em específico. Já recebemos professores da Noruega aqui, professoras, né? E como que isso tem auxiliado na formação dos alunos e principalmente na qualidade dos serviços aqui da nossa região? Fala um pouquinho para a gente dessa parceria e da relevância dela. Sim. Essa parceria que inicia desde 2018, então é uma trajetória já de alguns anos aí de trabalho, ela vem a cada ano se fortalecendo mais, a tal ponto de que no ano de 2024 nós passamos de um projeto que nós tínhamos para 2 projetos,
e importantíssimo ressaltar que são projetos que recebem recurso do governo ou de organizações norueguesas para fortalecer a vinda dos alunos de lá e professores para conhecer a realidade brasileira e participar das ações de saúde aqui na realidade brasileira e trocar experiências também, permitindo que professores possam ir até a Noruega e alunos também. Então, neste exato momento, nós estamos com 5 alunas do mestrado em obstetrícia da Noruega. Aqui são 5 enfermeiras que atuam nos nossos serviços e nós estamos com 6 alunos de graduação em enfermagem na Noruega. Então, são períodos de 90 dias, né? Os alunos de graduação ficam um pouquinho mais, eles ficam 120 dias lá nessa troca de experiência. Isso é enriquecedor não apenas do ponto de vista técnico da saúde, mas do ponto de vista cultural, de língua, que hoje no Brasil nós ainda temos limitações, sim, em falar uma segunda língua. Fala-se tanto do inglês como uma língua internacional e tudo, e no Brasil os nossos alunos ainda têm muita dificuldade. Vem mudando isso ao longo do tempo, mas ainda é uma dificuldade. Quando você estabelece projetos de parceria como da magnitude, que é o Femina Global e o IP-Link, que são os 2 projetos que nós temos aprovado, isso estimula o nosso aluno a buscar formação em uma segunda língua, a estudar o que se produz de ciência, de pesquisa ao redor do mundo e comparar a realidade brasileira. Mas o que tem nos deixado muito felizes e satisfeitos é de nós percebermos de que o nosso padrão de ensino, o nosso padrão de assistência que nós atuamos com os nossos alunos aqui não deixa em nada a desejar do que é um padrão internacional de estudo também. Então, isso nos deixa muito satisfeito e eleva ainda mais o nível de exigência que nós, na docência mesmo, na pesquisa, temos em relação ao ensino com os nossos alunos. Então, é um ganho extremamente alto e diverso aqui, inclusive cultural mesmo. Com certeza. E rapidamente, só para quem está nos ouvindo e nos assistindo, conhecer um pouquinho desses 2 projetos que temos em parceria com a Noruega. Se você puder contar para a gente do que se tratam, para quem ainda não conhece, é claro, mas principalmente entender qual é a temática voltada para esses 2 projetos. Entre os 2 projetos, para dar uma ideia de números, nós vamos ter quase 100 pessoas envolvidas, pessoas entre alunos de graduação, alunos de pós-graduação no nível do mestrado, mestrado em saúde e gestão do trabalho, que é o que está vinculado, e docentes. Então, dão quase 100 pessoas entre os 2 projetos num período de 3 anos de mobilidade. Então, realmente, ele é bem relevante. O primeiro projeto que eu citei aqui, que é o Femina Global, ele discute ações voltadas à saúde da mulher e da criança, mais forte para a área de obstetrícia. Então, hoje a universidade ele tem um ambulatório de gestação de alto risco, em parceria com o Estado de Santa Catarina, e atende os 11 municípios da nossa macro-região, da 17ª região de saúde aqui da Foz. Esse ambulatório propiciou muito essa interação e despertou ainda mais o interesse de estudar sobre saúde da mulher. E hoje nós trocamos experiências mesmo. Elas vêm para o Brasil e tomam conhecimento sobre ações voltadas para a saúde da mulher, trocando experiências com a Noruega e vice-versa. Então, é um projeto que traz essa magnitude e envolve os alunos de mestrado. O outro projeto, que é o IP-Link, ele está muito relacionado a mudanças climáticas e o impacto disso na saúde. E esse outro projeto ele trabalha muito forte com populações vulneráveis em geral, com doenças relacionadas ou patologias relacionadas a neurodesenvolvimento ou distúrbios neurológicos também, e população idosa também com limitações de mobilidade, de movimento, além de atuar com imigrantes. São as mudanças que são bruscas em comportamentos, em modos de vida e que impacto isso pode gerar na saúde relacionada à mudança climática que o mundo vem acontecendo. Esse segundo projeto ele tem relação não somente com a Noruega, mas com 2 universidades da Noruega, né? Que é a Universidade de Bergen e a HVL, como você citou, mencionando antes, e também a Universidade de New England, nos Estados Unidos. Então, são 3 universidades que a Univale está vinculada. O primeiro projeto conduzido
por professores da graduação em parceria com o mestrado, e o segundo projeto do mestrado em parceria com os professores da graduação. Que bacana, tá tudo sempre muito interligado e o nosso tempo passa muito rápido aqui, professor, mas antes da gente encerrar, eu quero muito mencionar que você está se preparando aí para fazer o seu pós-doutorado no exterior, tá quase viajando, malas prontas, mas eu quero muito saber o que o senhor vai estudar lá fora e como que essa imersão vai contribuir, né, para o desenvolvimento não só da sua formação profissional e docente, mas principalmente para integrar, né, tudo isso, graduação, pós-graduação, pesquisa. Como é que está a expectativa para tudo isso? Bastante ansiedade, mas muito feliz também em relação a esse tempo. A proposta de pesquisa está muito atrelada às atividades já desenvolvidas hoje no programa de mestrado em saúde e gestão do trabalho. E a grande ênfase que eu levo para o meu estágio pós-doutoral serão 90 dias na Universidade Norueguesa. O grande foco é acompanhá-los, as tecnologias educacionais que eles utilizam por meio da simulação clínica e simulação realística. Eles são muito fortes, muito seguros no desenvolvimento dessa tecnologia e é uma parceria que nós vislumbramos lá. Voltado ao olhar também da gestão dos serviços de saúde. Então, é um casamento aí entre as duas temáticas, mas o grande objetivo mesmo é trazer resultados para cá. Nós estamos na próxima semana, nós inauguraremos o Laboratório Multiusuário de Simulação Clínica aqui na universidade, um projeto do qual eu participo desde o início também. Então, é um laboratório muito grande, de grande destaque para os nossos alunos da saúde, tanto no nível de graduação quanto pós-graduação. Esse meu estágio pós-doutoral vem para fortalecer as ações educacionais que possam ser aplicadas depois a esse laboratório multiusuário. Perfeito. Inclusive, estaremos na cobertura da inauguração desse laboratório, trazendo tudo para a nossa audiência também poder conhecer um pouco mais desse espaço, que eu tenho certeza que vai ser incrível para que os alunos possam também aprender cada vez mais. E antes da gente encerrar, professor, aquele recadinho para quem é da área da saúde e, de repente, está na dúvida, né? Deveria fazer ou não. O que você diria? A importância de visualizar o futuro da formação na área da saúde e da pesquisa, poder mudar um pouquinho o contexto onde está inserido profissionalmente. Esse seria mais ou menos o caminho? O que você diria? Sim, é um bom caminho. Então, às vezes as pessoas entendem o mestrado como algo muito distante e ainda no Brasil é um percentual pequeno da população profissional, inclusive na saúde, que tem o mestrado, mas ele é muito factível de ser realizado. Então, o primeiro ponto é você identificar o seu desejo de estudo, que temática você quer se aperfeiçoar e depois identificar necessidades que você possa aplicar à sua prática. E, na dúvida, eu sempre digo, venha nos fazer uma visita no programa de mestrado, marca um momento comigo ou com um dos nossos professores. Na nossa página do mestrado tem lá toda a descrição de todo o corpo docente e está sempre aberto a receber, trocar ideias, às vezes um bom cafezinho e um diálogo, é aí onde a gente surge excelentes propostas de pesquisa mesmo. Com certeza. Tá certo, está feito o convite então para você que nos acompanha. Professor, muito obrigada pela presença no Ciência ao Ponto. Boa viagem, que seja aí um período incrível de muito aprendizado, muitas trocas e na volta a gente espera aqui para contar como é que foi, tá bom? Obrigada. Obrigada a você também que esteve com a gente aqui pela Univale FM, Univale TV. Nos encontramos na semana que vem. E se lembre que o episódio está disponível no nosso canal youtube.com/Univale TV. Até semana que vem.